bom dia, professor. Bom dia. Estou terminando aqui de separar os materiais da nossa aula. Só um instante. Como que está o andamento das atividades de desenho de projeto elétrico? O que estão achando? É um pouquinho mais complicado que estamos acostumados, né? E eu não sei se vocês observaram, mas os blocos dos desenhos de projeto elétrico, eles estão disponíveis ali no no próprio link da atividade, né? E na nossa página do Moodle. E todos eles já estão convertidos em unidades para centímetros e também estão todos alocados na Layer 0. Portanto, vocês não vão ter aquela dificuldade que vocês costumam ter quando importam blocos, tá? Os blocos do elétrico, na verdade, já são meus mesmo, né? E que eu já trabalhava ali quando eu fazia os projetos. Já dei uma organizada junto com o monitor, né? Para que vocês não tenham mais o problema de ter que apagar as layers indevidas, tá? Isso até é um cuidado que é interessante ter na hora de criar blocos de projeto quando nós formos trabalhar, tá? Eu não sei se vocês observaram, mas na correção do arquitetônico eu cheguei a observar que alguns blocos importados por vocês, eles tinham partes integrantes separadas. Quando você desagrupava o bloco, né, utilizando o Explode, dava para ver que, por exemplo, ali no bloco da cama, o lençol estava numa layer e o travesseiro estava na outra. Tá? Só para dar um exemplo do que pode acontecer. E isso acaba gerando alguns problemas de organização do desenho. Chegaram a reparar nisso? Respondam aí no chat ou até no próprio microfone para quem quiser. O Lucas disse que reparou, não sei se mais alguém observou a mesma coisa. Nós estamos de casa cheia hoje.
Bom, gente, né, eu acredito que muitos estejam aqui na aula síncrona de hoje, né, justamente pelo aviso que foi dado no nosso fórum de atividades, né, a respeito de alguns esclarecimentos referentes à tarefa de desenho de projeto elétrico. Tá? Em primeiro lugar, quem que já começou a fazer a tarefa? É importante que tenham começado, porque essa tarefa, como vocês podem observar aqui na tela, eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa tarefa, conforme os dados aqui do enunciado, ó, ela é para ser entregue quando? Já no dia 20, nós estamos no dia 13, então é para ser entregue na próxima terça-feira, e é uma tarefa que a complexidade ela é bem grande, tá? Então usem bem as aulas de atendimento síncronas para tirar as suas dúvidas, caso queiram compartilhar o desenho por não conseguir explicar bem essa dúvida, vocês podem compartilhar a tela do desenho, tá? Se vocês observarem na aula síncrona do semestre passado, eu fiz muito isso com alguns alunos, então fiquem à vontade para perguntar e usem bastante o espaço da aula síncrona, porque esse é o desenho de projeto mais complexo que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Então, eu chamo bastante atenção para o elétrico justamente por conta dessa complexidade e porque eu sei que os alunos costumam apresentar bastante dificuldade e costumam apresentar falhas graves nesse desenho, tá? Bom, e além de tudo isso, eu chamei vocês aqui, né, para fazer alguns esclarecimentos a respeito do enunciado, tá? Chegaram algumas dúvidas para mim, de poucas pessoas, mas que eu achei dúvidas super pertinentes e que podem ser dúvidas de outras pessoas, tá? A respeito do enunciado dessa tarefa. Eu vou colocar aqui a tarefa em duas telas, tá? Importante também olhar os anexos para dar essa explicação. Bom, então aqui, ó, eu estou exibindo aqui na tela o enunciado, todo mundo está vendo a tela direitinho? Sim. Confirmem para mim. Tá. O Vinícius confirmou, mais alguém? Sim, professora. Tá. Bom, então, deixa eu... Tá. Bom, então, o que nós temos aqui, né? O que foi solicitado para vocês? Para elaborar o desenho de projeto elétrico da planta baixa, do projeto arquitetônico que foi divulgada a nota recentemente para vocês, né? E foi feito nas atividades anteriores, com base nos dados de tabelas de dimensionamento de cargas e circuitos em anexo, tá? Quais são os anexos? Essas figuras aqui, tá? Então, já tem um pré-dimensionamento do quadro de distribuição que vocês vão representar, no quadro de distribuição de circuitos que vocês vão representar o projeto elétrico da planta baixa, tá? Então, já tem o dado de dimensionamento, tá? Aqui eu coloquei
uma lista de circuitos de projeto, tá? Com a fiação habitual desses circuitos, né? Qual que tem que ser o dimensionamento do condutor, do circuito de iluminação, do circuito de tomada de uso geral. Aí eu coloquei aqui alguns itens, circuitos de TUG adicionais livres, tá? O que que isso significa? Se você quiser acrescentar alguns circuitos, além dos que já estão colocados nessa relação aqui, além dos 3 circuitos de TUG citados, você pode. Se você quiser colocar mais tomadas de uso específico, além das 2 já listadas, você pode, tá? E aqui no quadro de circuitos do anexo, eu acho que é importante isso ficar bem claro. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. E aqui no quadro de circuitos do anexo, está todo mundo vendo agora, nesse momento? Sim, dá para ver bem. Tá. Bom, então, ó, aqui vocês vão ver que o dimensionamento ele está ligeiramente diferente. Por quê? Porque tem uma tomada extra, né, de ar-condicionado, que corresponde ao circuito 8. Tá? E tem um circuito de TUGs extra. Tá? Na verdade, o que isso significa? É uma sugestão. Então, você não precisa botar o circuito 5 e você não precisa botar o circuito 8. Na verdade, você pode agrupar o 5 junto com o 3. Tá? Ou distribuir entre o 2 e o 3. Tá? Distribuir essa potência entre o 2 e o 3, para que todas as tomadas sejam atendidas. Tá? E aí, nesse caso, os circuitos da TUG 2 e TUG 3, eles vão passar a ter fio 4, tá? Então, se alguém quiser fazer essa alteração, pode fazer, que aí vai atender a essa lista aqui do enunciado, tá? Que você vai ter 2 circuitos de TUG com fio 4 e atendendo ao mínimo, tá claro? Então, ou vocês podem seguir essa tabela, ou vocês podem seguir essa lista aqui, tá? É isso que eu queria que ficasse bem claro, que talvez não tenha ficado, que teve gente que já me perguntou e isso pode ter gerado alguma dúvida, tá? Então, vocês escolhem qual que vocês querem seguir. Se vocês querem seguir a tabela de circuitos, com dimensionamento prontinho, redondinho, tá? Que eu acho mais fácil, particularmente eu acho mais fácil. Ou vocês podem seguir essa lista aqui, tá? Esse daqui, o quadro já está mais bem formatado, então a minha sugestão, sigam mais esse, mas nada impede que vocês sigam a outra relação também, tá? O objetivo principal da aula era deixar claro, né, qual referência que vocês têm que tomar para o dimensionamento do projeto, tá? Deem preferência pelo anexo, tá? Então, era isso que eu queria deixar bem claro para vocês. E quanto às layers, tá? De preferência, mantenham as layers sugeridas aqui no enunciado, né? Como eu já falei para vocês, os blocos já estão dimensionados em centímetros e alocados na layer 0, então quem tiver o desenho em metros, que eu vi que, ou em milímetros, que eu vi que alguns fizeram isso, tá? Nas plantas de desenho arquitetônico, que eu corrigi. Então, cuidem bastante com a conversão de unidades, que os blocos estão dimensionados em centímetros. Bom, quanto às layers, né, colocar as 3 layers sugeridas e com a espessura de linha recomendada, tá? Eu recomendo não usar uma espessura de linha maior que a sugerida, tá? Essa espessura ela foi fundamentada em testes que nós fizemos
porque acima de ponto 3, o bloco acaba ficando com uma linha muito grossa e acaba fazendo com que a leitura do desenho, a leitura dos blocos, ela fique prejudicada. Tá? Então, acaba sendo ruim usar uma espessura maior que 0,3 milímetros nos blocos de desenho de projeto elétrico. Tá? Eram esses esclarecimentos que eu queria dar para vocês a respeito do desenho de projeto elétrico. Bom, eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, não diretamente referente ao desenho de projeto elétrico, mas eu vou responder mesmo assim, tá? Mas eu vou começar pela pergunta relacionada ao trabalho. Sim, o Francisco perguntou aqui, fez uma pergunta interessante que normalmente os alunos ficam com essa dúvida também, tá? Que se você quiser fazer um dimensionamento diferente do sugerido pela tabela, respeitando a norma, você pode fazer. Sim, pode. Até por isso que eu deixei aquela lista, né, ali na relação de circuitos do enunciado, do texto do enunciado, eu coloquei, se você quiser botar circuitos de TUG adicionais, você pode, e se você quiser botar circuitos de TUI adicionais, você pode, tá? Você pode fazer um dimensionamento diferenciado desde que faça o cálculo correto, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa parte do cálculo, tá? O ideal para dar menos trabalho para vocês é seguir a tabela. Lógico, vai seguir menos trabalho, mas se você quiser ser um pouco mais criativo, nada impede, tá? Desde que siga as recomendações de norma técnica, tá? Eu deixo vocês usarem a criatividade que vocês quiserem, desde que atenda os requisitos da norma. Bom, o Lucas está falando aqui da nota do desenho arquitetônico, tá? A nota, é isso, a nota foi publicada no último fim de semana, tá? Gente, esse trabalho de desenho arquitetônico me deu trabalho para corrigir. Tá? Facilitem a minha vida, por favor. Tá? Muita layer vazia, criada desnecessariamente. Eu não estou considerando as layers dos blocos. Tá? Eu vi que alguns alunos até tiveram uma ideia muito legal, que foi isolar e congelar as layers de blocos que eles não conseguiram apagar. Isso é uma coisa legal de se fazer quando você não consegue apagar a layer dos blocos importados. Aí isso ajuda bastante na hora de corrigir. Deixa eu ver o que mais. Mas, no geral, eu tive bastante trabalho de corrigir o arquitetônico, porque o pessoal criou muita layer desnecessária, teve bastante problema de alocação dos elementos, tá? Estou passando aqui um feedback geral do que eu vi no desenho arquitetônico, e que, se vocês quiserem melhorar essa planta para preparar melhor o elétrico, isso já vai fazer bastante diferença, tá? Cota, muito problema com cota, tá? A cota não vai fazer diferença para o elétrico, mas isso é importante para os futuros projetos de vocês, porque vocês vão ter bastante projetos arquitetônicos no curso de engenharia civil. Então, vocês vão ter que eventualmente fazer ou eventualmente analisar e formatar, principalmente nos arquitetônicos e nos estruturais, tá? Bom, no caso das cotas, né? Cota é um recurso que sempre você vai utilizar num desenho de projeto. No elétrico você vai utilizar mais para leitura, mas na hora de representar você vai desligar as layers de cota, tá?
Por isso que eu gosto de organizar bem a layer de cotas do desenho, tá? Eu sempre trabalhei com elétrico e sempre desliguei as cotas do elétrico para não poluir visualmente o desenho. Então, quando você faz um arquitetônico com as layers de cotas bem organizadas, depois na hora de fazer o elétrico e o hidráulico facilita muito, tá? O estrutural também. Bom, e no Professora, caso do estrutural, né, a gente não fez aqui na disciplina, mas eu acredito que vocês possam ter observado esse detalhe no exercício do questionário, né? Quando eu exibi ali a figura, por exemplo, da planta de fundação, que no estrutural você tem que representar outras cotas, tá? Eu vou pedir para quem quiser falar para apertar a mãozinha da parte superior ali da nossa janela de videoconferência. Mas para finalizar a parte das cotas, né, do desenho arquitetônico, dos problemas que encontrei. Muito problema de configuração de unidade, muito problema de configuração de simbologia e de tamanho, tanto principalmente do fechamento da cota, tá? Muita gente utilizou seta é simbologia de desenho mecânico, não é simbologia de desenho arquitetônico. Quem quiser usar a simbologia genérica do desenho arquitetônico, utilize os pontos, tá? E não quiser utilizar as barras, né? A simbologia do desenho arquitetônico para cotagem é barras de 45 graus para fechamento, para cruzamento da linha de cota com a linha auxiliar, ou ainda ou ainda vocês precisam ou configurem com pontos, tá? Conversão de unidades, muito problema com conversão de unidades na cotagem, tá? Para quem fez o desenho em centímetros, configurar o fator de escala no Primary Units do menu de configuração de cotagem para 0,01, para exibir a cotagem em metros, milímetros 0,001, tá? Em metros, fator 1. Tá? É o único caso que não precisa configurar o fator de escala da cotagem. Um outro problema que eu encontrei num outro desenho, teve gente que tentou alterar o tamanho do desenho, e aí as medidas ficaram incorretas. Eu tive uns 4 casos de desenho com medidas incorretas, tá? Dos 30 que eu corrigi. Eu olho tudo, tá? Por isso que deu bastante trabalho. Então, para quem teve o problema de desenho com medida incorreta, tá? Depois que eu sempre alerto isso, depois que você configurou as unidades de desenho, faça o desenho na escala natural, tá? Desenho sempre é feito na escala natural, deixa para configurar a cotagem no modo layout, fica bem mais simples para vocês, fica mais rápido de pensar. Tá? Então, bastante cuidado com isso, com os tamanhos no desenho. Claro, teve gente que colocou umas medidas absurdas, tá? Que não tinha nem conversão de escala para fazer, nem de imperial para metro. Tá? Então, bastante cuidado na configuração do desenho. Teve gente que editou a cota, tá? Depois eu fui fazer a cotagem do desenho em cima e dava a medida totalmente errada. Então, teve gente que teve bastante problema. Tá? Eu estou dando aqui o feedback geral do arquitetônico, aproveitando que a turma está... que a casa está cheia hoje, para que, caso vocês precisem corrigir o desenho, então verifiquem no desenho de vocês, né, se
esses problemas não aconteceram, a maioria não aconteceu muito problema de medida, felizmente, né? Teve uns 3 ou 4, como eu já falei. Bom, vou passar aqui para as perguntas, né? Tem 2 perguntas ainda relacionadas com o elétrico. Tá? Façam bastante perguntas, tirem suas dúvidas e aproveitem bastante o momento da aula. O Francisco perguntou aqui se precisa ter um circuito com TUG de 4 milímetros quadrados, tá? Então, no caso do... Aí depende do que você seguir, né? Se você seguir a tabela de circuitos, não precisa. Siga integralmente o dimensionamento da tabela de circuitos se você siga integralmente o desenho da tabela de circuitos, tá? Caso você não queira dimensionar. Caso você queira dimensionar um circuito, aí siga a relação ali da listinha do enunciado, tá? Então, aí vai depender do que você seguir, tá? Até... Então, vai depender do que você seguir. Ali na hora do desenho, do desenho eu vou conseguir enxergar isso, tá? Até uma coisa que é legal vocês fazerem é o seguinte, se vocês seguirem o quadro de circuitos do anexo, é interessante colocar ele no desenho do projeto elétrico, importar aquela figura para o DWG, tá? Eu vou pular a pergunta da Júlia, porque o Francisco ele perguntou em cima da minha resposta, tá? Então, se dimensionar, precisa incluir o 4 milímetros, precisa. Bom, aí a Júlia está perguntando aqui se precisa fazer no mesmo DWG que o arquitetônico elétrico. Sim, tá? É o que está no enunciado, né? Vocês vão utilizar a planta baixa do arquitetônico que vocês entregaram para fazer o elétrico. Mais alguma dúvida? E para quem... uma coisa que é importante, né? Para quem for dimensionar, tá? Listem os circuitos. Façam um quadrinho, não precisa colocar façam um quadrinho similar ao quadro do anexo, tá? No desenho DWG. Listem os circuitos, para quem for dimensionar, para quem optar por dimensionar. Gente, quando a parte teórica dos vídeos ficou alguma dúvida, eu respondi ali uma pergunta nos comentários, né, que foi feita. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas caso tenham alguma dúvida relacionada à parte teórica, que vocês não têm entendido, que vocês estão com dificuldade de passar para a prática, pode perguntar, tá? Tem.
tá? Eu fiz algumas anotações a respeito do feedback do arquitetônico. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para dar o feedback para todo mundo, mas eu consigo passar alguns feedbacks, tá? Aí nós podemos fazer isso no horário de atendimento. Certo? Tá. Aí é só comparecer no horário de atendimento que eu passo feedback individual. Ah, essa pergunta do Francisco é boa porque aqui eu estou fazendo a simplificação do projeto elétrico, tá? Então aqui a gente não vai considerar o IDR. Vocês ainda não tiveram, né, as cadeiras referentes à parte de eletricidade, então eu faço uma simplificação do projeto elétrico e para as fases iniciais eu não passo a parte de IDR, aí eu deixo para o professor de instalações elétricas para passar essa parte, tá? No vídeo isso fica bem claro, né? A questão de que foi feita uma simplificação do dimensionamento, não é o dimensionamento na íntegra. Isso, não considere. E aí fica o alerta, né? Só dimensionem instalações depois de formados. Ou depois de fazer, só depois de formados, né? Que aí quando tiver as atribuições aí não tem tanto problema. No caso de vocês é até 75 quilowatts. Isso. Esse é um outro ponto que também não vai ser considerado por simplificação, né? Teria que fazer distribuição de fases. Mas a rigor, na instalação, tem que considerar, né, o padrão de entrada. Pode falar. Ah, a senhora me escuta? Uhum. Ah, tá. Não, é só porque eu reparei ali que colocando tudo numa fase só, a corrente fica bem alta e daí não. Mesmo aquele disjuntor ali de 50 ampere, ele não ia, ele ia, sei lá, a corrente de demanda ali tá muito mais alta, então ele iria cair com a casa funcionando normalmente. É que Mas no aí, caso 50 já está para bifásico, pois é, aí que teria só que não foi separar em duas fases. identificada as fases de distribuição. Ah, entendi. Beleza, então. Porque 19 quilowatts já é considerado bifásico, né? Acima de 15. Bom, então aqui, como vocês podem observar, né, foi feita algumas simplificações, mesmo com essas simplificações vocês ainda vão ter um trabalhinho, tá? Gente, mais alguma dúvida?
Não vai ser considerado porque não foi pedido dimensionamento, tá? Dimensionamento é opcional. Para as fases iniciais, mesmo na elétrica, né, eu simplifico bastante o projeto justamente porque o pessoal não teve ainda muitas cadeiras relacionadas à parte de eletrotécnica e de instalações elétricas. Então, o que eu passo aqui é uma noção inicial de projeto, tá? É uma simplificação. Porque tem alguns conceitos que os alunos precisam saber de circuitos elétricos, por exemplo, que são relacionados a circuitos de corrente alternada, tá? E que envolve a parte de potência complexa, que ainda vocês não aprenderam, né? Ou alguns estão aprendendo agora nesse momento, no caso da civil, acredito que na terceira fase já tem a física de eletricidade. Então, eu não sei ainda bem, não sei como é que tá os currículos, que eu vi que mudou um pouco, né? Mas, se eu não me engano, o pessoal está começando a ver agora, né? Ou ainda não viu. O eletroduto, né? Foi bom para vocês ter perguntado também do eletroduto, tá? Qual que é o eletroduto que vocês vão dimensionar? Como os circuitos são pequenos, vocês podem fazer o compartilhamento de circuitos dentro de um mesmo eletroduto, isso é super importante destacar, tá? E quais são os circuitos que podem ser compartilhados? Eu vou reforçar essa parte e que foi mencionada no vídeo. Eu posso compartilhar num mesmo eletroduto circuito de iluminação, ou seja, fiação, circuito de iluminação, ela pode passar no mesmo eletroduto que o circuito de tomada de uso geral. O circuito de tomada de uso específico, ele não pode compartilhar eletrodutos, ele passa sempre num eletroduto isolado, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O circuito de tomada de uso específico, aquele que atende só um ponto de tomada, né, de um equipamento de potência grande, ele tem que passar num circuito isolado, tá? O circuito dele tem que passar no eletroduto isolado e ele pode compartilhar a caixa de passagem. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. A caixa de passagem, ela é como se fosse o cruzamento da via, tá? O cruzamento de uma rua, de uma estrada. Então, na caixa de passagem não tem problema passar. Porque ela é o ponto de cruzamento. Mas o eletroduto tem que ser isolado, tá? Não vai precisar fazer unifilar, tá? Aqui na civil eu acabo não passando unifilar, eu deixo unifilar só para elétrica. Padrão de entrada também. O que vocês vão ter que fazer é só somar a potência total, tá? Para quem for dimensionar, para quem for seguir o quadro, aí já tem ali a potência total de 19.100 watts. 19.100 watts. Mais alguma dúvida? Isso, só o desenho da planta baixa, tá? Mas como eu expliquei ali no vídeo, né? O elétrico completo, ele não corresponde só ao desenho da planta baixa. Ele pode ser composto de vários outros desenhos. Quando se trata de uma edificação predial,
né, com vários pavimentos. Aí você vai representar também a prumada elétrica, que é o desenho vertical da instalação. Quando a edificação é térrea, não tem necessidade de representar esse desenho. E no caso do elétrico completo, você também representa os quadros de cargas e de circuitos. Então, o quadro de circuitos eu vou pedir para que vocês anexem, né, no DWG, né, que vocês desenhem no DWG. E a planta baixa. Então, vocês vão plotar esses dois desenhos, o quadro de circuitos e a planta baixa com o elétrico representado, tá? Na concessionária, quando você entra com o projeto, né, você também tem que colocar o padrão de entrada. Isso aqui eu estou falando mais por curiosidade, mas eu não estou pedindo aqui no nosso trabalho. Na concessionária, quando você entra com o projeto, né, na prática, você entra também com o padrão de entrada, que normalmente é um desenho que você consegue pegar do manual da concessionária que você está dando entrada, né? No caso da Celesc, aqui em Santa Catarina, né? Ela tem mais de 90% do estado de Santa Catarina. Tem algumas regiões que você tem que fazer esse pedido na cooperativa de eletrificação, tá? No interior de Biguaçu, por exemplo, tem uma, né? E às vezes você tem que fazer o pedido, aí naquele caso você tem que fazer o pedido na cooperativa. Em algumas outras cidades também que são por cooperativa, aí você vai fazer a mesma coisa, né? Em vez de pedir o padrão de entrada, a ligação da rede de eletricidade na edificação a Celesc, que você vai pedir na cooperativa. No caso dos outros estados, né, tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Paraná é parecido com Santa Catarina, a maior parte é Copel, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, e em São Paulo, tem regiões que têm concessionárias diferentes, tá? No Rio de Janeiro também. Então, aí você vai ter que verificar qual que é a concessionária da sua região e fazer o pedido na concessionária da sua região, tá? Bom, tá, tem outras perguntas aqui. Ah, tá, e é mais de curiosidade, né? Já não é relacionado ao trabalho, né? Deixa eu ver aqui qual que é a pergunta. Daí é para fazer a ligação com o quadro de medição da entrada do terreno, desenhando o terreno da casa junto com a planta também, ou essa parte não precisa e fica só a planta de distribuição interna da casa, né? Aí, no caso, na prática, né, quando for pedir o padrão de entrada. Isso aqui não só para ficar bem claro, isso aqui já não é uma curiosidade da prática, não é algo que esteja incluído no trabalho, tá? Aí você vai usar a planta de locação também para representar o padrão de entrada, tá? Deixa eu ver. Ah, tá. Não, entendi, desculpa. Não, é isso aí, só representa o medidor, né? Externo à planta baixa, uma ligação simplificada e tracejada, tá? Eu vou ver se. Aí, como que faz, né? Representa o quadro de medição fora dos limites ali da planta baixa, um pouquinho depois do limite da calçada, também por isso que é importante representar limites de cobertura, limite de calçada, porque o quadro ele vai ficar no muro, né? Então ele vai ter que ser depois da calçada, naturalmente. E aí você vai fazer a ligação com linha tracejada do duto que liga o quadro de distribuição ao quadro de medição, tá? Ah, não.
Não. Aqui houve uma pequena confusão, tá? São duas coisas diferentes. Vamos separar aqui as respostas, né? O Francesco, ele perguntou do padrão da ligação externa, da edificação, né? Eu respondi como que funciona na prática, até então. Mas a pergunta dele é relacionada com o trabalho, tá? E nesse caso, relacionado ao trabalho, é como que nós representamos a ligação externa, né? Vocês não precisam representar nenhum outro desenho adicional além da planta baixa. Para o projeto elétrico, vocês vão fazer o desenho do elétrico só na planta baixa. Isso tem que ficar bem claro. Tá certo? Só que como que vocês vão representar? Eu já vou dar a palavra aqui. Só que como que vocês têm que representar a ligação, tá? Aí vocês vão ter o quadro de distribuição representado internamente e vão ter o quadro do medidor, tá? Aí vocês vão representar essa ligação na planta baixa. Eu vou fazer um exemplo aqui só para ficar bem claro como que tem que ser representado no trabalho, tá? Eu só vou puxar aqui a planta baixa do nosso trabalho. Vou compartilhar depois. Enquanto isso, o Francisco pode fazer a pergunta. Ou o Professora, comentário, né? não, é Sobre a só pergunta. porque eu queria saber ali. Então a gente vai desenhar só a planta e daí faz a distribuição só até o quadro de distribuição ali interno da casa, né? Tipo, Isso, faz os circuitos, o quadro, e aí não precisa fazer a ligação com o medidor externo. isso. Ah, entendi. Bom, então aqui eu tenho o meu arquitetônico, tá? Só vou copiar aqui essa planta baixa. É bom a gente desligar umas layerzinhas antes. Bom, então eu tenho aqui a planta baixa, tá? Essa aqui é de texto, esse aqui eu vou ter que deixar. E aí eu vou importar os meus blocos elétricos. Fazer tudo pelo... Ó, aqui nas versões 2020 em diante, a janela de blocos ela já aparece no pop-up, tá? E fica bem mais simples fica bem mais intuitivo de importar os blocos.
Acho que eu deixei em zip ainda, deixa eu... Eu descompactei em algum lugar. Eu deixei em zip ainda. Bom, então, como vocês podem observar, eu tenho os blocos aqui representados. Opa. Eu vou baixar o bloco do quadro. Aqui, vocês podem observar que eu não tenho um bloco de medidor, tá? Eu vou baixar, então, 2 quadros de embutir. Já vou importar os dois. Aqui, ó, é importante eu acionar a layer do elétrico, né? Então, nós vamos criar as layers do elétrico, informadas aqui no enunciado. Deixa eu ver aqui. Fiação, eletrodutos, iluminação e força, tá? Com QDI tomadas. Já criei as 3 layers. Eu gosto sempre de botar uma cor forte para o eletroduto e para fiação. Aí aqui era ponto 2. Ponto 3. Bom, então no caso eu vou colocar os quadros na layer de força. Já deixei ela ativada, ó, e automaticamente os quadros já saem nessa layer, tá? Aqui eu vou desagrupar. Ó, quando eu desagrupo, ele cai na layer original do bloco, tá? Mas é só colocar de volta. Aqui tem que ficar a configuração by layer. E aí eu vou tirar a achura do bloco. E eu vou colocar aqui um texto representativo da medição. Esse aqui eu estou criando um bloquinho que não tem ainda, tá? Então aqui eu vou colocar
quadro medidor aqui, ó, externo, tá? Em qualquer lugar externo, a edificação e o quadro de distribuição. Gente, quem que já viu os vídeos? Quem que já assistiu aos vídeos? Mais alguém? Para quem já assistiu, sabe dizer onde vai o quadro? Vai no corredor, nas casas e nos apartamentos podem ser tanto na área da cozinha quanto também na lavanderia. Muito bem. Então, nós vamos alocar o quadro num desses locais, né? Onde que vocês sugerem alocar aqui no nosso desenho? Eu vou primeiro, eu estou pensando se eu rotaciono ele ou não. Onde que vocês acham que está bom de colocar o quadro no nosso desenho? Vamos ver as sugestões aqui na sala, parede central da planta, ou na cozinha. São duas opções bem interessantes, né? Seria essa parede aqui, certo? Só para confirmar. Não? Da vertical, seria uma dessas aqui, né? Pode ser também, né? Que aí fica bem no centro de carga, tá? Então, esses três locais aqui são locais bem interessantes para se alocar no quadro, ou essa parede, ou essa, tá? Bom, eu vou colocar um pouquinho mais para a cozinha, por quê que eu vou fazer isso? Que a cozinha normalmente é onde há a maior concentração de cargas da edificação, tá? Então, acaba sendo mais interessante nós colocarmos o quadro na cozinha, porque a maior quantidade de circuitos vai finalizar nesse local da edificação. Então, eu vou rotacionar aqui a simbologia do meu quadro. E agora eu vou mover ele para a parede desejada. Aí aqui tem um detalhe, ó, se eu colocar dessa forma aqui, ó, sobre a parede, agora vem os detalhes construtivos, né? Se eu colocar sobre a parede, eu vou ter um quadro de sobrepor. Se eu colocar ele aqui, ó, dentro da parede, aí eu vou ter um quadro de embutir. Então esse detalhe, o posicionamento do quadro é importante vocês saberem diferenciar. Então, se eu coloco o quadro aqui sobre a parede, do jeito que eu estou representando agora, eu não soltei ainda, mas eu estou colocando sobre a linha da parede, eu vou fazer uma instalação de sobrepor, uma instalação aparente do quadro. Enquanto que se eu colocar ele representado aqui na planta dentro da parede, eu vou fazer uma instalação de embutir. Tá claro? Se eu quiser, eu dou uma limpada aqui na minha parede e eu tiro as achuras. Eu tiro a linhazinha da parede só para dar uma embelezada no meu desenho. Agora aqui é só apagar ali. Até aí, tudo bem? Bom, e como que eu vou representar, né, a ligação do padrão de entrada, tá? Eu vou representar aqui a ligação para quem for seguir as orientações, o circuito da tabela em anexo. Eu vou representar como? Eu vou representar, ó, viram que eu ativei, né, a layer de fiação e eletrodutos.
Aí eu vou usar muito esse recurso aqui, ó, para representar os eletrodutos, que é o recurso do spline. O que é o spline? É o módulo do AutoCAD que eu posso fazer linhas curvas, tá? Aqui é interessante a gente desligar um pouquinho o tracking e o snap, para que a gente possa curvar a linha sem fazer rastreio de pontos, tá? Então, acaba sendo bem interessante para isso. Agora, no final, é interessante a gente ligar o snap e o track aqui para fazer a conexão final, tá? Então, aqui eu fiz a representação do meu duto. Esse duto aqui, ó, de ligação do padrão de entrada do medidor com o quadro de distribuição, ele é um duto subterrâneo. Se ele é subterrâneo, embutido no piso, então ele vai ser representado com linha tracejada. Tá? Se ele for embutido no teto ou parede, ele sempre vai ser representado em linha cheia. Tá? Essa que é a diferença. Então, agora eu vou configurar aqui as propriedades do tracejado, só para aparecer um pouquinho melhor. O tracejado, pelo jeito, eu tenho aqui. Deixa eu ver como é que tá. Aqui. Agora que está começando a aparecer, eu tenho que diminuir o fator de escala. É importante que eu vá testando qual que é o fator que se ajusta melhor. Não, diminuir não é a solução. Ou tem que diminuir muito. Tá? Então, a gente vai ter que achar qual que é o fator de escala mais interessante aqui para esse caso. Ô, professor, eu sei que na hora que tu coloca ali na plotagem, ali no plot, ele aparece a linha do jeito que a gente quer. Eu tive esse problema também na planta baixa em si, no model não aparecia, só lá no layout. Entendi. Aqui ele ainda não está pegando bem. Às vezes dá, às vezes não dá, tá? Mas a forma de tentar visualizar é que depende muito do fator de escala que você configura, né? Ó, aqui já apareceu, eu teria que botar um fator de escala maior, na verdade. Então, aqui você tem que configurar o fator de escala para aparecer no modo, aí aparece aí no layout aparece também, tá? Bom, então aqui eu tenho a representação, né, de como que fica a ligação externa. Para quem for representar a ligação externa utilizando o quadro de circuitos, para quem for fazer o trabalho baseado no quadro de circuitos, tá? Deixa eu pegar a figurinha aqui de novo. Nesse quadro aqui, tá? Para quem se basear nesse quadro, se eu quiser representar esse circuito aqui, ele é um circuito que a ligação com a rede elétrica é bifásica. Então, se eu quiser representar a fiação com base nessa tabela, eu teria que representar a fiação da ligação que passa nesse duto aqui da seguinte forma. Eu vou fazer aqui só para deixar bem redondinho para vocês.
Eu tenho aqui, ó, várias combinações de cabos, tá? Fase neutro retorno com 2 fases, a fase neutro retorno com 3 fases. Então, eu vou utilizar, aliás, com 2 retornos, fase neutro com 3 retornos, tá? Fase neutro retorno, fase neutro terra. Então, eu tenho várias opções, fase retorno, tá? Tenho várias combinações, eu vou utilizar essa daqui, que é a mais comum. Tem essa opção também, tá? Fase neutro terra. Eu vou colocar essa representação de fiação aqui. E aqui eu vou desagrupar o meu bloco, porque eu quero colocar uma fase extra. E eu quero colocar uma fase extra e eu quero colocar o dimensionamento, tá? Então, eu vou copiar o texto aqui. É importante vocês gravarem bem essa nomenclatura, no vídeo tem isso bem explicadinho, mas eu vou reforçar aqui na aula. O número de cima corresponde à identificação do circuito, enquanto que o número de baixo da simbologia da fiação corresponde ao tamanho do condutor. Então, nós vamos colocar o símbolo jogo da velha com o tamanho do condutor, tá? Eu não lembro de cabeça o tamanho do condutor desse padrão de entrada, mas vamos considerar que é 10, eu acredito que seja isso, tá? É no mínimo 10, normalmente um condutor de padrão de entrada. Então, vamos considerar que seja isso. Pode ser que eu esteja equivocada, pode ser que seja 16, que seria o próximo valor, tá? Mais para o padrão de entrada. Aí, para representar um circuito bifásico, eu sempre tenho que copiar o símbolo de fase 2 vezes, tá? Essa daqui é a fiação que chega no quadro de distribuição, no disjuntor geral, tá? E eu vou copiar essa simbologia aqui para o meu quadro de medição, tá? Que também, quando for alocar, também a fiação sobre os condutores, sobre o eletroduto, desculpa, no desenho, tá? É importante também desligar o snap e o tracking, porque eles podem mais atrapalhar do que ajudar, tá? Aí você liga de novo o snap e o tracking. O tracking é F11, eu sempre acho que é F6. Vocês ligam de novo o snap e o tracking na hora de rotacionar a simbologia para ajustar o desenho aqui no eletroduto. Tá claro? Então, aqui eu vou apagar. Eu vou representar aqui a ligação externa com o quadro geral, a ligação que sai do medidor para o quadro geral de distribuição. O Francisco fez algumas perguntas aqui, eu vou respondê-las, tá? Primeira pergunta, precisa colocar esse indicador na área do fio na planta? Estar quadro não é suficiente, porque daí já tem identificação do estar no quadro, né? No caso, na tabela de circuitos. Se já não é suficiente, né? Em termos de ser suficiente, mas no desenho a gente sempre representa na planta baixa ligação externa, tá? É uma questão de convenção. Então, esse seria o primeiro passo para começar o projeto, tá? É só copiar o desenho dessa aula, para quem for fazer o desenho do projeto baseado no quadro de circuitos do anexo, né? Que aí não precisa dimensionar,
é só fazer o desenho. A única coisa que vocês vão, para quem for fazer o desenho do trabalho com base na tabela de circuitos e não quiser criar na hora de dimensionar, tá? Aí vai... A única coisa que vocês vão ter que criar, para quem só utilizar a tabela de circuitos, vai ser o caminho da fiação. Isso vocês obrigatoriamente vão ter que criar, tá? Respeitando a regrinha de compartilhamento de fiação nos eletrodutos, que são quais? Não pode ter mais de 6 eletrodutos conectados a uma caixa de teto ou 4 conectados a uma caixa de parede, tá? Não pode compartilhar circuito de tomada, não pode compartilhar eletroduto de circuito de tomada de uso específico. Os eletrodutos desse circuito são isolados, só compartilha iluminação e TUG. O que mais? Então, essas duas regrinhas já vai desafiar vocês a criar caminhos bem diferentes, tá? Então, essas duas regrinhas são fundamentais. Posição do quadro, aqui a gente já fez um exemplo, né? Para quem quiser mudar a posição do quadro, colocar aquela parede horizontal que eu sugeri anteriormente também pode, né? Então, tem várias opções. Aí vocês vão ver que os projetos vão ficar bem diferentes entre si, só por conta do caminho que vocês escolherem por onde vai passar a fiação, por exemplo, por onde vocês vão alocar os pontos, tá? Precisa. Isso aí, vocês precisam indicar o tamanho dos condutores nos circuitos internos, tá? O que que vocês podem fazer para simplificar? Vocês podem, por exemplo, identificar qual que é o tamanho de condutor mais recorrente. No caso ali da nossa tabela de circuitos, qual que é? Eu vou pedir para vocês olharem a tabela e me dizerem. Só para 2,5, né? Então, aí vocês vão identificar qual é o condutor mais recorrente, aí esses vocês podem omitir a medida e aí colocar uma observação na legenda. Fiação não cotada possui a seção de 2,5 milímetros quadrado. É muito comum isso no elétrico. Tomada de potência mais recorrente. Normalmente se omite a informação e coloca a observação na legenda. Tomadas não cotadas possuem potência de tal. Tá? Pode falar. Professora, não, é só porque, tipo assim, quando a gente faz o quadro, ali no quadro já está indicado qual que é a seção de cada um, dos fios de cada um dos Na circuitos, né? tabela, não no Sim, desenho. Sim, mas aí tem, né, no quadro tem a identificação qual que é o número do circuito. Então, na hora que tu faz a planta, se tu colocar um número do circuito na planta, tu olhando no quadro, tu sabe qual que é a seção do fio. Não sabe, porque tu não sabe onde que aquele fio vai chegar. Ah, mas se tu identificar o circuito e usar o quadro já tá dizendo qual que é a seção do circuito. Não? Tu identifica a seção no quadro, mas na hora de executar a obra, precisa saber onde que o fio do circuito 1 está indo, onde que o fio do circuito 2 está indo. Sim, sim, mas aí o que eu tô falando é assim, identifica na planta só o circuito. Tipo, tu faz eletroduto e tu identifica onde tá cada um dos fios ali, tu identifica qual que é o circuito. E aí, se tu precisar saber a seção, tu vai e olha, consulta o quadro, porque daquele circuito já tá padronizado qual que é a seção do fio. Aí não precisa colocar a seção na Eu planta. entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer sobre o dimensionamento mesmo, né? Sim, sim, não, é só porque eu tô falando assim, que se tu identificar o circuito na planta de cada um dos fios, e não precisar identificar a seção, fica menos poluído o desenho, porque daí já está indicado no quadro.
Tipo, sei lá, tá passando um eletroduto tal, tá passando um circuito 1. Tu coloca lá os fiozinhos, coloca o número 1. Se tu quiser saber qual que é a seção, tu vai no quadro e tá lá padronizado qual que é a seção do circuito 1, que daí é no circuito inteiro. E aí fica menos poluído se tu não indica na planta. Uhum. Sim, aí a estratégia que se adota é aquela que eu falei, né? Que você vai identificar qual que é a mais recorrente e aí você não vai colocar, tá? Mas eu entendo o que vocês querem dizer, o raciocínio está correto, é só uma questão de que a norma pede assim, tá? Mas o raciocínio tá correto, sim. Tá, então eu coloco. É só porque a norma pede, tá? Mas aí o que se faz para dar uma limpada no desenho para fazer a maior leitura, a melhor leitura, né? E ter melhor compreensão é você identificar qual que é a medida mais recorrente, no caso vocês identificaram ali que é 2,5, né? Da seção de condutor mais recorrente. Aí você vai omitir essa medida e você vai colocar nas observações da legenda. Ah, tá. Então, você quer que nos circuitos de distribuição interna da casa, quando não for aquele 2,5, por exemplo, a gente tem que indicar na planta. Isso, por exemplo, iluminação, né, que é 1,5. Aí você vai ter que identificar onde que tem fio 1,5. Tá, Os trechos entendi. que passam fio 1,5, Entendi. Obrigado, professor. tá? Mas é mais uma questão de norma, eu acho que é bem lógico ali o que tu e o Aleph colocaram e acho que faz total sentido, mas é aquela coisa, né? É o que tá é o que tá na norma, mas faz total sentido. Aí acontece muito isso também, né? Essa estratégia de omitir a informação mais recorrente com a potência das tomadas, né? Às vezes tem muito ponto de tomada de 100 watts, então eu vou fazer isso também com as tomadas. Eu só vou identificar o circuito que elas pertencem, tá claro? Também para facilitar a leitura. Gente, mais alguma dúvida? Sim, pode considerar 3/4 para a casa inteira. Ou 3/4 ou 1 polegada. O eletroduto, né, só por curiosidade, a regrinha que a norma solicita, né, aproximadamente, falando bem a grosso modo, é de que ele tenha 30% de ocupação da seção diária, tá? E normalmente os eletrodutos de 3/4 e de 1 polegada, eles são suficientes para atender esse requisito para as obras menores, tá? 1 polegada, ele atende um monte de caso, na verdade. Então, muitas vezes as pessoas acabam superdimensionando os eletrodutos para comprar um lote maior de material e economizar na obra, né? Acontece muito isso.
Às vezes vale a pena. Que aí consegue negociar preço. Gente, mais alguma pergunta? Pode falar. Professora, só uma dúvida então com relação à questão do quadro lá de dimensionamento de novo. Eu peguei aquele quadro padrão ali que tu colocou na foto ali no Moodle mesmo, só que daí eu reajustei meio que a distribuição pelos circuitos. Por exemplo, eu coloquei a cozinha tudo num circuito só e daí, mas foi a mesma quantidade de circuitos e em geral o padrão tá igual, só meio que recoloquei ali entre banheiro, área de serviço, varanda e cozinha, eu reorganizei ali o que ia em cada circuito. Mas então daí eu posso usar o resto do dimensionamento igual que tá ali, então eu não preciso colocar o de 4 milímetros em nenhum, né? Porque eu pelo menos não superei a corrente de 10 amperes em nenhum. Ah, se não superou a corrente, não tem problema. Ah, beleza, então. Só vendo, porque daí quando tu pegar o quadro, ele vai estar um pouquinho diferente do teu, mas em geral ele tá igual, então só pra não Uhum. achar estranho. Ah, e tu optou pelas condições, tu optou por fazer o dimensionamento, né? Sim, sim. Assim, ó, cozinha normalmente já é uma questão de prática, tá? Eu gosto sempre de colocar um circuito de fio 4 na cozinha, justamente por conta da carga alta, tá? Aí é mais uma questão de prática. Não que não vá funcionar, vai funcionar, mas é uma questão assim de que já garante a segurança da instalação e pela carga alta que o circuito de cozinha envolve, né? Sim, sim, entendi. Não, mas é porque ali eu consegui colocar todas as tugs da cozinha num circuito só e ele ficou com, acho que 2000 VA, então não chegou a Ah, não, superar o aí com 2200. 2,5 atende bem mesmo. Então. Porque o 2,5 atende até 17 amperes, ele não chegou nem no Isso. 10. Até para colocar o disjuntor de 10 e dar tranquilo. Uhum, isso mesmo. Então, beleza. Tá bom? Obrigado. Gente, mais alguém? A gente está caminhando para o finalzinho da aula. Mais alguma dúvida?
Ah, de nada. Obrigada a vocês também por terem comparecido. Eu gosto quando vem bastante gente. Ô, professora, em relação àquele questionário que eu até te mandei o e-mail, já chegasse a dar uma olhadinha? Sim, sim. Ah, tá. Ah, em breve eu vou publicar as notas do questionário, até vou publicar antes da etapa 2 do desenho arquitetônico, né, que eu também estou me programando para corrigir essa semana. Tá bom, professora, Tá obrigado. Bom bom? dia. Obrigada.
Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.